Pai, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, fala a tua igreja nessa manhã, o nosso coração, nessa manhã, a nossa mente, a nossa vida. Fala, Deus. Faz-nos ouvir-te, Senhor, atender a tua voz, por favor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Paulo aborda neste texto, querido, 3 dimensões fundamentais na vida de qualquer pessoa. É verdade, mas ele o faz aqui na perspectiva da fé cristã. São 3 dimensões da vida de um cristão que o cristão precisa ter uma compreensão muito clara, porque ele viverá essas 3 dimensões, se não as 3, com certeza 2 delas, já que nem todo cristão se casa, mas todo cristão faz parte de uma família, e todo cristão, espera-se, trabalha. Se não trabalha em um emprego, trabalha em casa. O que a gente sabe é dos trabalhos mais árduos, ficar em casa e trabalhar das coisas ali domésticas, mais árduos mesmo. Então, ele dá uma visão extraordinária, que é uma visão positiva, é uma visão de esperança para essas 3 áreas. E, então, Paulo aponta para a verdade de que o cristão vai ter diante de si uma nova e gloriosa vida nessas dimensões, da vida comum do lar, na vida conjugal e na vida no trabalho. E o ponto de partida, na verdade, o ponto central, nem é o ponto de partida, mas o ponto primordial para se compreender a vida no casamento, no lar e no trabalho, está no verso 18. Se nós discutirmos qualquer aspecto da vida conjugal, da vida no lar, que envolve pai, mãe, pais e filhos, envolve tudo, e na vida no trabalho. Se nós enveredarmos na discussão de qualquer aspecto dessas dimensões da vida, sem considerarmos o verso 18, já partimos do pressuposto errado, da base equivocada. Obviamente, vamos chegar em conclusões distorcidas. O verso 18 é o ponto central. A partir dele, tudo mais pode e deve ser conversado. Não vos embriagueis com vinho, em que há contenda ou há dissolução. Você dissolve tudo, perde tudo, gasta. Você é dominado por uma força má, mas deixe-se dominar pela melhor das forças e poderes, que é o Espírito Santo, mas enchei-vos do Espírito Santo. O cerne está nessa exortação de nos enchermos do Espírito Santo, mas a gente precisa considerar, para bem compreender o se encher do Espírito Santo, a primeira afirmação que ele fala. A gente não pode passar assim por ela sem usá-la, já que Paulo o faz, que é: não vos embriagueis com vinho. O centro está na exortação para se viver cheio do Espírito. A gente vai falar muito sobre isso aqui. Mas esse contraste, principalmente, há uma certa similaridade, a gente vai ver daqui a pouco isso, tá? Mas, acima de tudo, pelo contraste entre estar embriagado, bêbado, e o estar cheio do Espírito Santo. O cristão deve se encher, ter sua vida dominada por essa força do Espírito Santo, e não pode se embriagar, porque a vida é uma vida, e tem que ser uma vida controlada, moderada. Tudo que não acontece na embriaguez, equilibrada, você perde o equilíbrio do corpo, do que fala, do que vê, do que sente, chega ao ponto de nem saber o que fez, perde a prudência. E a vida no Espírito
é uma vida controlada, é uma vida moderada, equilibrada, prudente. A embriaguez nos leva a excessos perigosos, ao esbanjamento. Se esbanja. Quem já, porventura, ou desventura, lidou com essa questão, dessa doença, dessa enfermidade que é o alcoolismo, sabe os excessos perigosos que isso acarreta. Esbanjamento, desperdício, perda do entendimento da consciência sobre o que está se fazendo, para de produzir, me perdoem usar esse termo, mas é uma desgraça, pesado, mas é isso, é desperdício total. Ao contrário, a vida no Espírito é uma vida de vigor, de energia, e não de esgotamento. A vida no Espírito faz você atuar pelo Espírito sem se esgotar. Se há esgotamento, não está no Espírito, está usando errado essa força. O Espírito gera vida próspera e não empobrecimento e vergonha. Por isso Paulo faz muito bem esse contraste, até porque era um problema da época. Se Paulo fala, as pessoas ali estavam sendo dadas a um pileque, sem ver problema nisso. Além do que, você expõe a vida de muitos a um risco perverso quando você faz isso. Paulo nos exorta a nos enchermos do Espírito Santo. Por que ele faz isso? O que ele fala depois, a vida no casamento, no lar e no trabalho, é uma vida que não é fácil, é uma vida de luta. Por isso, ele diz, olha, você não pode se lançar sozinho nessa tarefa, porque você vai fracassar. Não comece a vida no lar, não ouse a vida no casamento, não pense que é capaz de viver a vida no trabalho sozinho. Você vai necessitar de estar cheio do Espírito Santo. Necessitar. O Espírito Santo será e é o mais eficaz estimulante para a mente, para o intelecto, você saber raciocinar o que é necessário se saber e se fazer para viver nessas dimensões. É o maior e mais eficaz estimulante, energizante para o coração, porque ele move nossas entranhas, nossos sentimentos, nossas vontades, nossas emoções. Elas são energizadas no dia a dia para fazermos o que deve ser feito à luz da palavra de Deus. Então, a vida no Espírito Santo, por causa disso, é o caminho da verdadeira felicidade e alegria nessas dimensões, porque é Ele que não apenas vai me estimular, Ele vai me influenciar, me dando direções, me dando controles, me fazendo ser moderado, equilibrado, sensato, como a gente leu no primeiro verso. Verso 17. Não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade de Deus. Só o Espírito Santo é fonte de sensatez. A sensatez que nos leva a compreender qual a vontade de Deus. Entendam essa sensatez que o apóstolo está dizendo. Por isso, a vida no Espírito Santo é a razão de nós buscarmos a verdadeira felicidade, que é procurar compreender qual a vontade do Senhor. Logo, não pode haver verdadeira felicidade fora do Espírito. Um cristão que se rende ao Senhor, selado, batizado no Espírito, jamais pode
seguir um caminho de felicidade, se este caminho correr em desonra a Deus e a sua palavra. Volta e meia, eu vejo alguém dizer isso: eu quero ser feliz agora. Como você pode querer ser feliz desonrando ao Deus de sua vida? Não faz muito tempo, um marido dizendo isso, querendo largar tudo. Eu quero ser feliz. Você não pode ser feliz fora do caminho do Senhor, se é um cristão, não pode, porque não há felicidade fora desse caminho. E por que te compete viver de acordo com a vontade de Deus? Porque você é um cristão e vive para isso. É esse o fruto do Espírito. O Espírito é quem gera a alegria verdadeira. Fruto do Espírito é amor, alegria, paz, mansidão, benignidade, bondade, domínio próprio, temperança. É fruto do Espírito. Quer ter essas coisas? Não vai achar em terapia. E eu posso falar que esse cara, eu sou psicólogo, eu posso falar porque sei que é verdade. É o Espírito quem gera, e só Ele. Há coisas na vida do ser humano que não há técnica e teoria que construa, não há. Só o poder regenerador do Espírito Santo é capaz de fazer. Então, o fruto na vida do Espírito, na vida de quem se enche do Espírito, é ser feliz, é ser alegre, cheio de vida, se regozija em tudo, encontra paz e alegria até nas tribulações, porque o Senhor é a sua alegria maior. Ele sofre, não estou dizendo que não sofre, ele sofre se alegrando no Senhor. É um mistério. Isso aqui não é uma lógica filosófica que nos fará compreender. Só quem vive no Espírito, um cristão, vai entender isso. Basta ir, desculpe aqui o exemplo meio mórbido, vá no enterro de um cristão que está com Deus, ele sofre consolado. Eu tenho acompanhado, não está nem no meu script aqui, eu tenho acompanhado um drama que um irmão, um casal querido tem vivido, que está num dos grupos de intercessão, que o nosso querido Jorginho aqui coordena, a menininha recém-nascida, a Julinha, e eu vejo lá o coração daqueles pais, mais um sofrimento, queridos, que você realmente jamais quer que ninguém passe. E eu vejo o coração daqueles pais no Senhor, sofrendo, mas no Senhor, não se desesperando. Não é, Jorginho? Que coisa. E outros mais ali. Até quando o pior acontece, de novo nesse grupo, alguém pediu oração pela irmã, no mesmo dia a irmã morre. E essa pessoa, ainda assim, ela tem esse mistério do Espírito Santo que é consolada. Enfim, o Espírito Santo é essa fonte. E mais, é Ele quem nos faz ter compaixão uns pelos outros, é a fonte de compaixão. Nos faz amar justamente a fraternidade, a comunhão, nos torna capazes de viver em harmonia uns com os outros. É Ele. Coisas essas imprescindíveis no casamento, no lar e no trabalho. Você vai precisar disso, vai demandar disso pelas dinâmicas próprias, das dificuldades próprias que a vida nesses contextos nos traz. E são frutos reais, não são frutos encenados. Acontece mesmo, nem adianta querer encenar. Que é errado isso, é trágico você querer ensinar que é essa pessoa. É o Espírito quem gera, quem nos enche disso.
Não há como viver uma vida de harmonia, de alegria, de comunhão, como a palavra de Deus entende, sem o Espírito Santo. Paulo não está propondo aqui, você pega esse texto e vai falar aí em encontros sociológicos, acadêmicos, não serve. Ele não está propondo uma base que servirá para qualquer relacionamento, não é. Tem gente querendo pegar isso aqui e aplicar, políticos querendo levar isso, não pode. Paulo se dirige a homens cristãos que têm o Espírito Santo, selados pelo Espírito, e que o buscam por isso. Ninguém tem a menor possibilidade de fazer o que se requer de um cristão, de acordo com a palavra, a não ser sendo um cristão, estando cheio do Espírito Santo. Porque é o Espírito quem gera. Não há aqui, eu não estou dizendo que os cristãos são melhores, não são iguais. Estou dizendo justamente o contrário. Nós, cristãos, somos tão incapazes de viver o que se requer da vida cristã quanto um não cristão. Mãos vazias, falência total. A possibilidade de erro igual, de pecado igual. Porém, o que a palavra de Deus nos diz é que nós temos em nós uma pessoa que irá agir em nós e nos ajudar a sermos capazes de viver isso. De mim continua não havendo nada. Se colocar-me ou um cristão ao lado de um não cristão, não há em ambos, em nenhum dos dois, nada de si mesmo que os faz capaz de viver essa maravilha de vida aqui. É o Espírito Santo. Porque é Ele, somente Ele, quem nos convence do pecado e da justiça, do juízo. Ele é quem me diz, você é pecador. Ele me diz, você precisa da justiça de Deus sobre sua vida, que foi aplicada à minha vida na cruz de Jesus. Eu sou justo, não porque eu fiz nada, faço nada, sou nada, não fiz nada, nada disso, mas porque Jesus morreu na cruz por mim. É o Espírito quem nos dá o novo nascimento, eu nasço de novo. Quer dizer que eu passo a ter o Espírito de Deus em mim. João 3, quando Jesus responde a Nicodemos, você tem que nascer de novo. É uma metanoia. Aqui está falando basicamente da doutrina cristã, da regeneração do Espírito Santo. Ele me dá uma nova natureza, uma nova direção para a vida. Tudo se faz novo. As minhas vontades, elas são reorientadas. Minha visão de mundo é reorientada. É um fenômeno impressionante, queridos, que até é estudado academicamente, o fenômeno da regeneração. Como pode? Aquilo que antes me dominava completamente, de algum modo eu ganho uma força, o poder do Espírito Santo para vencer. Somente o Espírito Santo pode nos fazer viver em paz uns com os outros. Paz de acordo com os moldes cristãos. Porque há uma paz imposta. Lembram-se da Pax Romana? A paz entre todos os povos da época. Claro, eles eram os tiranos. E impunham na base da força a paz. Isso não é paz. Paz que esmaga o outro. Paz que uma das partes é subserviente. Aqui no trabalho está tudo em paz. Você é um tirano, um chefe tirano. Quem discorda de você, ou é despedido, ou você humilha. Isso é paz, paz pelo pavor. Lá em casa está tudo em paz. Ninguém aguenta você. Por isso todo mundo finge que concorda. Lembro de um personagem do filme Beleza Americana, um garoto exemplar. Que filho, às vistas do pai. Que o pai era um tirano,
aquele tipo assim, de um militarismo ditador, uma coisa cruel, e aquele filho na frente do pai, todo certinho, concordava com tudo, pai, isso mesmo, tudo que o pai falava, era o traficante da área, era mesmo, a gaveta dele, não é o fim do filme, então eu posso falar, a gaveta dele, aquelas meias todas enroladinhas, bonitinhas, eu falei, meu sonho é que todo mundo em casa, inclusive eu, infelizmente, tem uma gaveta assim, as cores, meu Deus, aí ele tirava a tampa da gaveta embaixo, aquela maconha, assim, arrumadinha, lindo, arrumadinho, os saquinhos, os tamanhos, o sujeito super organizado no tráfico, e na frente do pai, isso é paz, que paz é essa? A paz é a paz que a gente vai ver aqui, a paz do mutualismo, de uma sujeição mútua, de compreensão, de aceitação, de dignificação do outro, de valorização do outro, de respeito. Então, o que Paulo está dizendo é que a solução para os conflitos no casamento, no lar e no trabalho é o Espírito Santo. Este estar cheio do Espírito a que Paulo se refere aqui, temos que compreender. Não se trata daquilo que é verdade e que acontece, um enchimento esporádico, um revestimento especial, que a gente chama de um avivamento, né? Que é temporal, para se fazer uma tarefa específica, às vezes você recebe uma unção especial, que dura para aquele momento, para aquela hora, isso é bênção, isso é ótimo, ou um avivamento que vem um fogo sobre a igreja e dura um tempo, não é isso que ele está falando aqui. Ele está falando de uma condição, um estado permanente, no qual eu devo estar, então, constantemente. Paulo usa o verbo numa forma muito próxima ao nosso gerúndio. A língua inglesa tem um tempo verbal que nos faz entender melhor, é o presente contínuo, indica uma ação continuada, que não para. Todo dia vocês devem se encher do Espírito Santo. Não é algo assim que provoca um êxtase momentâneo, é uma ação que não cessa. A tradução, é interessante que os verbos depois do capítulo 18, eles se utilizam do nosso gerúndio, entoando, louvando. Aqui, nessa tradução, embora não perverta a compreensão, mas é interessante a gente verificar isso, o tempo verbal é o mesmo. Então, uma tradução correta também seria essa: sejam sempre, continuadamente e ininterruptamente cheios do Espírito Santo. Nunca saiam dessa condição. É algo para se buscar todo dia, continuamente, toda hora, buscar a influência do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. É você toda hora, todo momento, quando acorda, quando vai dormir, qualquer decisão, qualquer situação que você procurar ali naquele momento, a influência da pessoa de Deus, que é o Espírito Santo. É deixá-lo tomar posse de nossas mentes, convidá-lo a participar dos nossos interesses, de nossas vontades, do nosso coração. Ser cheio do Espírito é se deixar dominar por sua influência e pelo seu poder toda hora. Por isso, Paulo usa também a expressão do embriagado. O embriagado fica sob o poder do álcool. É para ruína, mas ele tem algo dominando. Então, olha, ao invés de querer ser dominado por algo que te leva à ruína, à dissolução, à contenda, faça isso pelo poder do Espírito Santo. Seja dominado, porque você não perde consciência, não é caminho de ruína, é caminho de vida e alegria. Você não se despersonaliza e você glorifica a Deus. Então,
se é uma ação contínua, se não é uma experiência esporádica, momentânea, é uma ordem a ser obedecida. Por isso Paulo está exortando, ele está dizendo, vocês devem se encher do Espírito Santo. Então, se Paulo está dizendo que eu tenho que me encher do Espírito Santo, é óbvio que há sobre mim, nesse caso aqui, uma responsabilidade. Há algo que cabe a mim nesse processo, desse enchimento específico aqui do Espírito Santo. Há algo a ser buscado todo dia, momento a momento. Como se dá essa busca? Vamos usar os textos bíblicos que nos ajudam a compreender. Primeiro, eu busco o enchimento do Espírito quando não o entristeço. Quando eu não me rendo a nada que se opõe ao Espírito, porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, Gálatas 5,17. Então, se eu quero viver uma vida cheia do Espírito, cabe a mim procurar não permitir que minha cobiça, minhas paixões, minhas fraquezas me dominem. Eu tenho que buscar no Espírito poder para não deixar com que minha vida siga outro rumo, que não esse. Qual a tua vontade, Senhor? Eu devo resistir ao diabo para que ele fuja de mim. E aí, não vai dar tempo, não se preocupe. Nesse ponto específico, o texto que não lemos, do capítulo 6, de 10 em diante, por isso vale a pena ter essa obra, ele aborda isso, a armadura do cristão, aquilo que o Espírito Santo te deu para vencer tudo isso, e você tem que se lembrar dessas coisas. Uma obra belíssima, que aliás foi pregada aqui há um tempo atrás pelo pastor Antônio Carlos. Não sei que título recebia, mas ele pregou a armadura de Deus. Aliás, uma mensagem que até hoje eu fico com isso. Qual a armadura de Deus para a minha vida? O capacete da salvação é uma coisa bendita, maravilhosa. Está aqui no texto bíblico. Se deliberadamente faço coisas que não agradam ao Espírito, que Ele me diz para não fazer, eu não desfrutarei da bênção de por Ele ser dominado. Sua influência será apagada de minha vida, porque Ele me dá um roteiro, eu estou seguindo o outro. Estou acreditando que há um melhor. Digo, repito, não me iludo, sei da luta própria a isso. Porque a nossa tendência é seguir um roteiro próprio. Por isso, o Espírito é a força que todo dia eu tenho que me lançar. Me ajuda, Espírito de Deus. Eu tenho que me lembrar, um segundo ensino para que todo dia, seja uma pessoa cheia do Espírito Santo. Guarde isso, é uma dica fácil. Eu tenho que me lembrar constantemente, por isso o termo está no gerúndio, sempre, que o Espírito Santo habita em mim. É isso mesmo. Olha o que o apóstolo Paulo fala já para outra igreja em Corinto. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Ele está lembrando aquela igreja, lembrem-se, o Espírito Santo habita em vós, proveniente de Deus, e vocês não são de vocês mesmos, 1 Coríntios 6,19. Lembrem-se, vocês estão se esquecendo o que são casa de Deus. Então eu devo começar o dia e repetir essa afirmação durante o dia: eu sou casa de Deus, moradia do Espírito Santo, sou casa. Quando eu me lembro toda hora, em todo momento, eu sou casa de Deus, eu não posso seguir esse rumo. Eu sou casa de Deus. Eu tenho que lembrar e pedir a Deus: habita nessa casa, Espírito, me ajuda, me dá força. E eu tenho que viver desejando tê-lo. Eu devo ansiar por sua companhia, por sua comunhão. Eu devo consultá-lo a toda hora e lhe rogar que se manifeste em mim em todo tempo e situação.
eu tenho que voltar a minha mente para essa busca, desejo de querer que seja Ele aquele que vai me dar a direção e a força e se manifesta em minha vida. Em quarto lugar, terceiro então é desejar ter o Espírito, se lembrando quem é você, se lembrando que você é casa, se lembrando que há uma direção dada por Ele, e eu devo atender e ouvir e atender as suas sugestões e incitações. Eu devo procurar ouvir a voz do Espírito e me abrir a ela. É interessante que quanto mais você se permite ouvir a voz do Espírito no seu íntimo, mais você ouve a voz do Espírito em seu íntimo. Então, o que é isso? Não é, assim, uma experiência toda hora mística para saber se eu devo atravessar a rua ou não. Não, mas coisas que já estão compatíveis com a palavra. Aquele impulso que você tem para ler a Bíblia, isso, ninguém é capaz de querer ler a Bíblia a não ser por força do Espírito Santo, que é um mistério. O Espírito Santo, então obedeça. Tem algo te dizendo para orar por alguma coisa, para louvar, ouça. Lloyd Jones, ele fala muito isso aqui, ouça essa voz que está te incitando para orar, para ler a Bíblia. Eu acrescento aqui para testemunhar a alguém. Essa semana fui ao mercado, tinha uma pessoa que trabalhava no mercado pelo uniforme, eu vi sentada na beira da rua chorando. Eu a vi chorando, passei direto e uma voz me disse: volta lá. Me dá uma preguiça de fazer isso, eu não sei porquê. Vou voltar lá, a pessoa não vai gostar, volta lá. Nem fiquei discutindo, voltei e dei uma bênção àquela pessoa. Meu Deus, só pode ser o Espírito Santo. Uma vez, na parada de ônibus, eu estava de carro, volta e leva aquela pessoa, testemunha ela. Tem um tempo isso. Obviamente eu passei direto. Para quê? Aquela voz, volta lá. Eu te disse para voltar. Fui lá na frente, fiz a volta. E levei, era uma serva do Senhor, cheia de coisa. E foi um agrado que Deus quis fazer aquela serva. Levei lá dentro de Piratininga, coisa maravilhosa. Eu me senti tão feliz porque fiz. Quantas vezes eu não fiz? Por uma ou outra razão perversa. Testemunhar alguém, ou para afastar você de algo que é errado. Sempre há uma voz que diz: sai daí, não faz isso. Sempre há. Ouça essa voz. Pode estar certo, é o Espírito Santo, sai fora, cai fora, não continua nessa. Só que a gente desculpem-me de novo, não vou usar essa palavra, eu ia falar que a gente é burro, mas eu não vou falar isso. Melhor não, pode ofender alguém, então não vou falar. Mas, qual palavra eu coloco no lugar que não ofenda, hein, gente? Me ajudem. Insensato, obrigado. A gente é insensato. Então, todo impulso para fugir de algo que é errado, para seguirem um rumo já definido pelo Senhor em sua vida, Ele já disse para vocês o que eu quero de você. Se está te tirando disso, sai fora. É o Espírito, obedeça. Viver cheio do Espírito é ouvir sua voz e obedecer. E é claro, em último lugar, e não menos importante, nenhum desses aqui é mais importante que o outro. Se eu tivesse que colocar um em importância, justamente esse último, eu me encho do Espírito quando simplesmente, eu busco conhecer a palavra de Deus e segui-la. Simples assim. Nos enchemos do Espírito quando buscamos a Deus em sua palavra, não ficamos buscando experiências apenas que nos enchem de emoções. Eu quero conhecer Deus e sua palavra, qual a vontade dEle. Quando eu permito que essa palavra governe minha vida, minhas decisões e ações, eu me encho do Espírito.
O texto também fala isso, falando entre vós com os salmos. Louve a Deus. Aqui, na verdade, o verso 19 todo, se a gente quiser resumir, tenha uma vida de culto. Eu me encho do Espírito Santo, que Lloyd Jones me permita colocar esse sexto ponto de modo didático, porque ele o faz. Eu me encho do Espírito Santo quando eu faço da vida um culto que não cessa. Seja ele no casamento, na vida relacional do lar, com filhos, com parentes, e na vida do trabalho. Eu não deixo de cultuar a Deus em nada do que faço, seja dando aula de geografia, seja cuidando do dente de alguém, seja atendendo alguém no consultório, seja sendo pastor, seja no que for, seja fazendo poesia, escrevendo livro, sendo engenheiro, sendo policial, olhei para o Léo, me lembrei aqui, o que for. Eu me encho do Espírito quando entendo que toda hora e todo momento, seja lá o que for, é culto. No que resulta uma vida cheia do Espírito? Paulo afirma que esta condição constante de se estar cheio do Espírito se evidencia em nossa relação direta com Deus. De fato, tudo passa a ser culto, versos 19 e 20, tudo. Em nosso culto de adoração e serviço, nas relações uns com os outros, tudo vai ser uma experiência de estar cheio do Espírito Santo. No que diz respeito à manifestação de se estar cheio do Espírito Santo, a evidência de se estar cheio do Espírito Santo, ao resultado de se estar cheio do Espírito Santo no casamento, no lar e no trabalho, ele especifica, esmiuça isso, o apóstolo Paulo, e dá a base para que a gente entenda como fica a vida de uma pessoa cheia do Espírito Santo no casamento, no lar e no trabalho. É o verso 21. Quando diz, sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. É a base, que tem uma relação direta, inseparável, com o ensino básico de Jesus para as relações. Faça ao outro o que você quer que o outro te faça. É um princípio extraordinário, de uma excelência singular. Se sujeite uns aos outros, no temor de Cristo. Essa expressão, devo até concluir com ela. Então, no que diz respeito à manifestação de se estar cheio do Espírito Santo, por meio do relacionamento uns com os outros, esse é o fundamento. É o princípio geral para todo o relacionamento de um cristão. É a mutualidade entre as relações de dentro e de fora da igreja, para o cristão. O texto é claro, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Tudo mais que o apóstolo Paulo falará às mulheres, aos maridos, os maridos às mulheres, pais aos filhos, filhos ao pai, patrão ao empregado, empregado ao patrão, tem como base a compreensão desse verso. Se não entendê-lo, muita coisa errada se tem dito desse texto, porque a gente pula o verso 21 e começa lá, as esposas sejam submissas ao marido. Aí vem esse achacamento, essa opressão sobre a mulher, porque não compreende que o verso 21 é a chave de tudo. É a péssima exegese começar a falar do que vem ali, marido e mulher, pai e filho, patrão e empregado, se você não começa do verso 21, é a base. Até porque, quando o verso 22 diz assim, as mulheres sejam submissas, na verdade, ser submissa não existe. Porque não precisa, não existe mesmo no original, em nenhum original. As mulheres aos maridos, o quê? Sujeitando-os, e os maridos às mulheres, cada um do seu jeito. Mas o que importa aqui é isso. O verso 21 é o fundamento, o princípio geral que será exemplificado e particularizado nos versos a seguir.
Então, é inútil e perigoso pensar nos papéis e deveres do membro de uma família ou de qualquer ambiente social de trabalho, se desconsiderarmos este princípio soberano da sujeição mútua no temor de Cristo. Não é uma sujeição sociológica, de hierarquia, hierarquizada, é no temor. Então, Paulo afirma que homens e mulheres cheios do Espírito Santo se sujeitam uns aos outros. Que pais e filhos cheios do Espírito Santo se sujeitam uns aos outros. E porque são cheios do Espírito Santo e se sujeitam uns aos outros, vão se encher mais do Espírito. Que patrões e empregados cheios do Espírito Santo se sujeitam uns aos outros, por isso serão mais cheios do Espírito. Sujeitar-se aqui, a gente tem que entender essa palavra, a palavra hipotassô, era usado, olha que coisa interessante, tem tudo a ver com o que nós começamos a falar aqui. Lembra que eu falei que se deixar dominar pelo Espírito, voluntariamente, não é? A palavra que ele usa era a mesma palavra usada para o soldado, que após arregimentar-se, passa a não ter mais domínio sobre suas decisões. Ele não é mais dono do que faz da sua vida, ele é um soldado, ele se sujeita às leis próprias do seu trabalho, ali. E mais, que um soldado pode querer também, querer submeter o outro à vida, às suas decisões. A diferença aqui é que nós nos submetemos ao Espírito sem querer subjugar o outro, por meio de força, por meio de nada. Está claro isso? Em termos práticos, o que é sujeitar-se? Porque isso todo mundo quer saber, mas legal, isso o que é? É bom a gente ver em termo prático o que é isso. Quer ver? Amém? Amém? Está presente aí? Dá uma cutucadinha. Essa palavra está sendo uma bênção para alguns que estão conseguindo dormir finalmente. Então cutuca, essa bênção eu não quero hoje aqui não, por favor. Guarde isso, que é fruto dos... Olha que relações maravilhosas serão derivadas de quem entender o que é sujeitar-se. Primeiro, não ser individualista com a esposa, com o marido, com os filhos, no trabalho. Considere e se submeta à opinião, à vontade do outro também. Não busque só o que é do seu próprio interesse, porque o amor não procura seus próprios interesses. Não é individualista, só dá eu aqui e ponto final. Entenda isso. Tem que considerar o outro, dignificá-lo, honrá-lo, em qualquer ambiente. Seja o seu gerente, o seu chefe, o que cuida da higiene do local, tudo igual em termos de ser considerado e honrado. Totalmente pertinente com a palavra que foi ministrada aqui no domingo de manhã. Você sabe que há muito tempo uma palavra não tocava tanto o meu coração? Eu saí daqui quebrado domingo pela manhã. Quem não esteve, não ouviu, ou se esteve e não aconteceu isso com você, então ouça de novo. Quando fala para a igreja não ter acepção de pessoas, Tiago capítulo 2. Enfim, não seja individualista. Não ser autoafirmativo em segundo lugar. Você vai precisar não ser autocentrado ou egocêntrico. Ou seja, aqui tem relação com o individualista, mas não considere suas próprias demandas e necessidades apenas. Considere as demandas e necessidades do outro. Terceiro lugar, não seja opiniático. O que é isso, pastor? Não seja cabeça dura. Só o Espírito, porque a gente tem tanta certeza do que está falando, não é, irmãos?
A lógica é toda completinha em nossa cabeça e a gente arrebenta com o outro porque a gente sabe argumentar. A pessoa cheia do Espírito Santo vai entender que não pode ser contumaz, presunçosa, teimosa, que é muito próprio de quem sabe pouco, quer esmagar o outro oprimindo. Precisa ser brando, e considera. Às vezes está no calor da discussão em casa, aí que você mesmo não abre mão da sua opinião e não consegue enxergar a verdade. Faça um exercício. Mesmo absolutamente convicto que seu cônjuge está completamente errado, equivocado, insano, mesmo assim, ore e peça ao Espírito Santo que lhe revele a verdade, porque aquilo, o modo como você julgou, pode ser verdade sobre você nessa hora. Olha, já viveu experiência assim? Você orou e aí abre uma luz e o Espírito Santo lhe diz: burro é você. Aí eu falei que não ia chamar ninguém de burro, eu falei para mim. E ele diz a verdade. Não ser ditatorial, vai precisar não ser dominador para com ninguém. Não impõe. Isso é se sujeitar, você não impõe na base da marra, da violência, da opressão, do bullying, do assédio moral. Não ser interesseiro, como eu já disse ali, ou seja, você não é alguém indiferente à realidade, às necessidades, ao bem-estar do outro. Você se sujeita. Eu me sujeito aos meus filhos quando eu busco saber o que realmente é bom para eles, qual é o bem-estar deles. Eu me sujeito a eles nesse sentido. Não ser hipersensível. Quem se sujeita não é melindroso. O Espírito nos ajuda a entender que eu não preciso ter melindre, não me ressentir de críticas. Sabe aquele tipo que ouve uma crítica, fica melindrado, biquinho, emburrado, não sabe ser criticado. Se sujeitar ouça, você pode estar errado. É capaz de tolerar e ouvir os pontos de vista dos outros. São este tipo de gente que não suporta, que ao contrário disso, vive o contrário disso, que não suporta o convívio com todas as suas demandas, não consegue. Vai querer por afora. Eu quero dizer que a gente assim, que não entende essa sujeição, que não consegue lidar com as necessidades, os problemas, os conflitos próprios dessas relações, aí cai fora do trabalho, cai fora do casamento, cai fora de casa, cai fora, abandona a filha, abandona tudo, porque não tem um poder sem o qual eu não sou capaz de viver as demandas da vida do casamento, da vida do lar e da vida do trabalho. Eu não sou, a vontade que dá é cair fora mesmo, muitas vezes. Em muitos. Mas o Espírito Santo me diz: eu vou te tornar capaz de ficar aí. A não ser em caso específico de trabalho, esse sim, pode ser que ele diga: eu te quero fora daí. Como chegamos a essa sujeição? Aí a gente conclui aqui. O que nos torna capazes de vivê-la? Eu tenho que terminar com essa parte, queridos, que essa é uma pergunta que tem que ser respondida. Primeiro, como é que eu me sujeito? O que eu preciso compreender e entender para me sujeitar? Primeiro, eu tenho que saber a verdade sobre mim. O Evangelho me revela quem eu sou. Estamos todos no mesmo nível. Eu me sujeito a você porque estou igual a você. O pastor Antônio Carlos, em sua aula aqui na segunda, falou: olha, baixa a tua bola. Exatamente isso. Ele, o Evangelho, como Romanos 3:23 fala, e Mateus 5:1, comparando um com o outro, não ajusta um sequer. Eu me torno capaz de me sujeitar mutuamente, porque eu sou falido totalmente. Pobres de espírito significa isso, Mateus 5:1. Eu sou plenamente incapaz de gerar ou criar qualquer coisa boa por mim mesmo. Baixa a bola. O que você tem de bom,
Entenda o que a palavra diz: toda boa dádiva, todo bom perfeito provém do Pai das luzes. Baixa a bola porque veio de Deus. Tira a arrogância. Nos coloca no mesmo nível. Se tudo o que sou e o que tenho provém do Senhor, eu não tenho nada com o que me gabar. Não há razão para soberba e orgulho. Eu sou como qualquer outra pessoa. Eu devo tão somente ter um coração grato a Deus por tudo e compreender o outro. Até porque o outro pode estar num processo de compreensão daquilo que eu já compreendi. E cabe a mim ajudá-lo a compreender com brandura, sabendo que é o Senhor quem vai fazer essa obra e não eu. Ele não vai entender a verdade na marra. É também obra do Espírito. Vamos ser francos, quando a gente educa filho, você fala, insiste, persiste, e muitas vezes o filho continua fazendo aquilo que você falou, insistiu, e você fica irado, não fica? Não se esqueça, lembre-se, é obra do Espírito. Ore, insista, peça a Deus paciência, sem a qual o processo é estragado, coisa que eu preciso muito, ao contrário do que muitos pensam. Ai de mim se o Espírito não me ajudar nisso. Sou um candidato à impaciência maravilhoso, infelizmente. Mas eu tenho que entender que essa obra que eu espero dos meus filhos e de mim mesmo é o Espírito Santo. E eu tenho que me voltar à palavra. Foi Deus quem nos inseriu em sua própria igreja, para que sejamos todos membros de um só corpo e responsáveis pela saúde e bem-estar de todo o corpo. Como é possível? A igreja gera o enchimento do Espírito diário. Eu sou exortado, eu sou acompanhado, eu sou fortalecido nas orações, eu me sujeito a você na sua exortação, eu busco no Espírito harmonia e a sua bênção em te abençoar. Essa comunhão é imprescindível. Deus nos fez igreja porque nós necessitamos dela. A psicologia fez uma separação entre a palavra demanda e necessidade. Demanda é aquilo que você quer satisfazer uma necessidade. Você acha que quer comer chocolate porque está com fome. Isso é demanda. Necessidade é comer. Seja um frango gostoso, que o Daniel Cardoso não me ouça, que ele odeia frango, um bife acebolado que eu mesmo não me ouça. É uma necessidade estar na igreja, para que aqui, nessa comunhão, nessa convivência, nessa exortação, na escola bíblica, nas pregações, na adoração, na dinâmica própria de ajuda mútua, eu seja levado a esse caminho do enchimento do Espírito. Ele nos colocou igreja para isso. Nós somos responsáveis pela saúde e bem-estar de todo o corpo. Se não houver sujeição entre os membros, não pode haver harmonia e bênção. Aqui eu me aprendo também a me sujeitar. Eu coordeno aqui a escola bíblica. Se eu não me sujeitar aos professores que aqui estão, se eu já tiver um projeto completamente fechado, então eu sou o cara que sabe a verdade. Acabei com qualquer projeto, eu tenho que me sujeitar ao professor que chega, ao mais idoso, ao mais experiente, ao diácono. Coisa essa que a gente tem que entender. Eu já vi aqui na igreja, no nosso estacionamento, gente desacatando o diácono, um voluntário para manter a ordem, e sai cantando pneu. Um cristão não pode fazer isso. Como assim? No momento em que o homem começar a compreender todas essas coisas, estará preparado para renunciar aos seus direitos pessoais individualistas. É preciso que ele entenda esta concepção da igreja como corpo de Cristo e o grande privilégio de ser uma pequenina parte ou porção dele. Então ele não pensará primordialmente em seus direitos, agora estará interessado no desenvolvimento e no progresso do todo, de cada uma das outras partes também, daquele que está perto dele, assim por diante. Juntos, eles veem esta grande unidade, esta unidade orgânica e vital do todo.
O homem que enxerga isso não se preocupa mais com seus direitos como tais, nem fica a falar deles. Isso deixa de existir. Ademais, ele está pronto a ouvir, pronto a aprender, compreendendo que não possui o monopólio de toda a verdade e que as outras pessoas também têm suas opiniões e ideias. Ele está sempre disposto a ouvi-las, está sempre disposto a aprender, no casamento, no lar, na igreja, no trabalho. Ele não rejeita automaticamente as coisas, é paciente, compreensivo. E se alguém lhe diz: mas amigo, espere um pouco, eu acho, ele o ouvirá e lhe dará a devida atenção, não lhe cortará a palavra de imediato, dará à pessoa ampla oportunidade para expor a sua posição. Noutras palavras, ele é a antítese daquele homem que ele descreveu aqui nesses termos negativos, que não cede, que não ouve. Podemos ir além. Digo que este homem está pronto a sofrer injustiça, se necessário for, por amor da verdade, por amor da causa, por amor do corpo. Eu não quis desperdiçar nenhuma palavra, por isso vocês viram que eu li o que está no livro. Nesse momento, eu falei: isso aqui eu não quero, eu quero é ler. Tamanha beleza. Está pronto a sofrer injustiça, se necessário for, por amor da verdade, por amor da causa, por amor do corpo. Então, toda sujeição deve ser no temor de Cristo. Então não há regras, não há passos que definam, especificamente delimitem essa sujeição. Não é uma questão de regra. Deve ser feita como se estivéssemos fazendo para o Senhor. Essa consciência de que eu me sujeito ao patrão, à esposa, ao filho, à igreja, ao irmão, ao diácono, ao presbítero, ao aluno. A compreensão disso passa pelo temor de Cristo, que é fazer isso, porque foi o que Jesus ensinou e deve ser feito. Isso é temor. Eu faço porque Ele me disse para fazer. Jesus. Fazer porque é uma forma de mostrar gratidão por tudo que Ele fez por mim. Vindo ao mundo, morrendo na cruz, expiando meus pecados, ressuscitou dentre os mortos, prometeu voltar e me levar com Ele. Eu vou ser grato a esse Deus que fez isso tudo por mim. Ele disse para me sujeitar, eu vou. Fazer porque deste modo o exaltamos e glorificamos ao Senhor quando demonstramos viver cheios do Espírito Santo. Fazer porque o maior desejo do cristão é agradar a Jesus, demonstrar-lhe seu amor, é querer agradá-lo, é querer não decepcionar o Senhor. Fazer porque nós o reverenciamos, eu reverencio o Senhor. Fazer isso porque foi o que Jesus fez por mim, Ele se sujeitou a mim. Efésios 5, Filipenses 2, 2 Pedro, Ele se sujeitou, sendo Deus, abriu mão de todo o seu poder de Criador para me salvar. Se sujeitou, porque ouviu o meu clamor. Se sujeitou, porque me ajuda a me sujeitar a Ele. Não me deixou sozinho nisso. Se essas verdades aqui, todas, não nos capacitar a vivermos a vida no casamento, a vida no lar, a vida no trabalho, nada mais fará. Mas elas têm o poder de fazer, porque é a palavra de Deus